E seja muito bem-vindo a mais um Bate-Papo Anrev. E aqui quem vos fala é Álvaro Crisanto, atual presidente da Anrev, Associação Norte-Rio-Grandense de Revendedores de Veículos. Eu estou aqui na bancada também com Normando Teixeira, nosso vice-presidente. E aí, Normando, qual a expectativa para hoje? Muito boa. Então, estamos aqui com o nosso ilustríssimo amigo e parceiro, Lucas Honório, para trazer as novidades do LX, conhecer um pouquinho sobre a trajetória desse cara, que foi um dos nossos primeiros parceiros na nossa associação, e sem dúvida nenhuma, é um privilégio e uma satisfação recebê-lo aqui hoje. A satisfação é toda minha, quero agradecer aqui o convite, né, feito pela Anrev, também a você, Álvaro, como presidente da Anrev e Normando como vice-presidente. É uma satisfação imensa estar aqui hoje representando o Grupo LX e falar um pouquinho dessa nossa parceria, né, que soma aí quase 2 anos já, e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Antes de entrar na nossa parceria muito forte aí, que eu digo que foi uma das parcerias mais acertadas que a gente conseguiu, dentre muitas parcerias que temos na Anrev, né? Mas com o grupo o grupo LX, que é um grupo muito forte e muito relevante no mercado de seminovos, não só a nível local aqui de Natal, da nossa cidade, do nosso estado do Rio Grande do Norte, mas a nível nacional, né? Um grupo muito forte, e não só na questão de autos, mas imobiliário, enfim. Mas aqui a gente vai se ater à questão de autos. Antes de entrar, Lucas, nessa parte do OLX, da nossa parceria, de você abrir um compromisso público aqui que não vai ter aumento em 2026. Vamos falar um pouco da história de Lucas para o pessoal conhecer quem é Lucas. Você que passou até pelo radialismo, então tá aqui muito à vontade com o microfone, né? Certo, verdade. Traz aquela nostalgia, né, da época de rádio, realmente. Eu sou natural de Brasília, hoje eu tenho 35 anos, mas minha trajetória profissional ela inicia de fato na Paraíba. Meus pais resolveram se mudar para o interior da Paraíba, né, para a cidade de Souza, devido ao fato de eles serem naturais de Souza. Isso aí por volta de 2006, 2007. E logo bem cedo eu iniciei essa busca por oportunidade de trabalho, tendo em vista que em Brasília meus pais já tinham um negócio aí voltado ao ramo de confecções. Então, desde pequeno lá, eu já estava envolvido aí com o comércio, né? Já gostava de vender, de atender. E aí, quando chegou em Souza, eu tive alguns desafios, né? Minha família não é abastada financeiramente, enfim, a gente sempre batalhou muito, né? Correndo atrás aí da nossa renda. E todos trabalhavam, desde pequeno, né? E em Souza eu tive um grande desafio que era vencer um ponto muito importante que atrapalhava a minha trajetória, apesar de estar ali envolvido com vendas desde cedo, eu era um cara muito tímido, né? Então eu tinha um certo receio de estar ali envolvido de fato nesse meio. E eu percebi que isso me prejudicava, né? Então o que que eu pensei? Cara, eu preciso quebrar isso. Preciso quebrar esse bloqueio porque ele influencia diretamente no crescimento profissional e já que eu quero, né, crescer como carreira na área de vendas, eu preciso melhorar isso. E aí eu conheci um cara, né, que trabalhava em uma rádio local na cidade de Souza, Olivan Silva, acredito que ele deva até ouvir aqui esse podcast. E aí ele fez o seguinte comentário: cara, você tem uma voz legal, por que você não vem fazer um teste na rádio, trabalhar comigo? Tem um programa lá que acontece semanalmente, segunda a sexta, às 8 da manhã. E aí eu topei, né? Pensando nisso e, cara, eu preciso de um desafio. Eu acho que isso aí vai quebrar esse paradigma e me tornar uma pessoa mais comunicativa. E aí eu fui. Chegando lá na rádio, já fui recepcionado por ele ao vivo no programa. E você tinha quantos anos, Lucas? Aí eu tava com 17 anos. Olha aí, a melhor forma de combater a timidez é a exposição a ela, né? Exatamente. Se dá exposição. Exatamente. Bacana. Não negar palco. Isso. Sim, aí você foi lá, Isso. ao vivo. Ao vivo, chegando na emissora, entrei no estúdio, ele já me recebeu assim: olha aí, vamos receber o nosso amigo Lucas aqui hoje, vai fazer um teste com a gente aqui na nossa emissora. Na época era a Rádio Jornal AM. E já ao vivo, já sentei, microfone liberado já para me recepcionar ali ao vivo. Cara, isso foi uma virada de chave. Desde aquele dia, então, eu me transformei em outra pessoa em termos de comunicação, de não se inibir, né, de mostrar realmente aquilo que você tem para falar. E foi uma virada de chave na minha carreira. Passou quanto tempo na rádio? Eu passei 2 anos fazendo rádio. Depois eu fui para uma rádio FM, né, programa Disc Jockey, né, musical.
Tive uma participação também como repórter em programa jornalístico, também na mesma cidade de Souza. E segui 2 anos nessa atividade aí. Gostei muito, muito gostoso fazer rádio. Mas eu acabei indo para outras áreas, né? Devido realmente à questão financeira, né? Busquei áreas que me remunerassem melhor. Perfeito. Então você não fez a formação em radialismo, foi uma oportunidade ali Isso. casual, bacana. Isso, casual. Na época eu cursava o curso de administração na Universidade Federal de Campina Grande, lá em Souza, e me formei em administração e fui buscando ali novas áreas na área comercial, né? Aí vieram outras oportunidades, né? Eu fui gerente de rede de supermercado, depois eu passei para um nicho de telecomunicações, onde eu gerenciei uma operação de telecom na cidade também. E aí eu fui galgando novos desafios, né? Dentro da área comercial. E hoje está na maior empresa de marketplace do Brasil, né, que é a OLX. Isso, exatamente. E no segmento automotivo. Segmento automotivo. Muita gente me pergunta isso, né? Poxa, você trabalha hoje na OLX, como é que você ganha dinheiro? Como é que é esse negócio? Porque as pessoas geralmente não curiosidade, têm... né? Normal. Curiosidade. Geralmente as pessoas não encontram alguém que represente a OLX, assim, presencialmente. Até causa estranheza em algumas lojas quando a gente chega, né? Mas em 2024 a OLX ela fez uma expansão, né, de pessoas a nível Brasil, colocando ali à disposição dos lojistas uma pessoa realmente para fazer esse atendimento presencial e auxiliar principalmente na parte de suporte na utilização também dos recursos da plataforma. Muitos lojistas ainda tinham, né, principalmente quando eu cheguei aqui, eu notava essa dificuldade. Eu não sabia que tinha esse recurso. Eu não sabia que eu deveria postar assim. Né? Isso é muito comum. E numa empresa como a LX, todo mês é uma novidade, é um produto novo, é uma forma nova de anunciar. E o papel realmente do gerente de conta ele é fundamental para o lojista ele ter a performance que ele deseja, até porque ele paga, não paga, não é de graça, é em um investimento, então Sim. ele precisa realmente ter esse suporte. E essa paixão por automóveis, ela já começou cedo ou foi algo que foi vindo já no seu trabalho, conhecendo um pouco o LX? Esses dias eu vi você lá em Interlagos. Sucesso total, né? Como é que foi essa paixão por automóveis? Sim, a paixão por automóveis ela vem desde a infância, né? Eu aprendi a dirigir aos 13 anos de idade, pra você ter ideia, então já era apaixonado por carro desde cedo, acompanhava ali as corridas de Fórmula 1, de Stock Car, né? Colecionava carrinho, era sempre muito motivado com esse assunto. Tanto é que eu entrei no mercado financeiro, né? Depois de ter envolvimento aí com a área de telecomunicações, eu parti para o mercado financeiro e em banco do que eu mais gostava de fazer era financiar carro. Né? Então já tinha ali aquela... Já tinha o direcionamento. Operador? Eu fui gerente financeira? de pessoa física e jurídica Sim. dentro de agência, né? Mas Sim, sempre de agência. chegava consumidores a fim de fazer financiamento, de Fazia fazer financiamento consórcio. balcão. Isso, financiamento balcão ali dentro de agência, né? Entendi. E aí eu já gostava muito disso, pelo fato também de entender muito de carro. Né? Geralmente eu conheço ali só de ver que motor o carro tem, que modelo é, que ano, só de ver. Né? Então isso me motivou muito, foi um dos principais motivos que me levou também a se candidatar à vaga da OLX quando ela foi disponibilizada. Então você saiu do mercado de bancos direto para o LX. Direto. E só para nortear aqui a trajetória, falando da sua história. Começou com radialismo ali 17 anos, Isso. até os 19, depois entrou na formação de administração, aí da formação você já foi trabalhar direto em um banco. Eu entrei em mercado, depois da formação ali em administração, eu fui para a área de telecomunicações e em seguida eu fui para o mercado financeiro, Sim. onde eu comecei numa empresa que opera maquinetas de cartão de crédito. Sim, bacana. Meu cunhado até já trabalhou nisso aí também. É. E aí depois você... Que foi recente, né, Lucas? Eu acho que você tem 1 ou 2 anos de OLX, não é isso? Vai fazer 2 anos. Então, antes do OLX, você estava nessa empresa de máquina de cartão. Antes da OLX, eu estava em banco, Santander. Sim, no banco, bacana. Como gerente Como de gerente, agência. pessoa física, exato. De agência, bacana. Já foi trazendo um pouquinho essa expertise de carro, chegou no LX, aí deslanchou. É. Botou moral aqui no RN, Alvinho, tá todo mundo agora com a continha OLX. O cara Com a conta LX. quer vender carro, ele sabe que precisa ter uma conta no LX. E esse movimento todo, digital, que principalmente fortaleceu muito pós-pandemia, ele foi um caminho sem volta, né? E os principais marketplaces, eles são essenciais para as nossas lojas, para que a gente venha realmente performar nesse mundo digital. E qual o conselho que Lucas daria hoje para uma loja que está começando
em realizar esse tipo de projeto na sua loja, né? A gente sabe que tem vários portais, existe a possibilidade dele ter um site próprio. O próprio WhatsApp também vai ajudar bastante nessa comunicação loja e cliente. Mas qual o conselho que Lucas daria pensando em uma loja que está começando agora e quer desenvolver o seu digital? Perfeito, Normando. Você traz uma colocação muito importante. Hoje, quem não está no digital está fora de um jogo onde tem bastante grana. O cara que não está no digital hoje, ele está deixando dinheiro na mesa. E quando eu falo digital, eu me refiro justamente a ele ter as principais plataformas disponíveis, né, dentro da sua loja, ter também investimento em redes sociais para que ele divulgue bastante sua marca também. E, acima de tudo, ele ter a gestão eficiente de toda essa inclusão digital. Né? E como assim, Lucas? Por exemplo, hoje uma loja que não tem um CRM também deixa dinheiro na mesa. O CRM hoje é uma ferramenta fundamental para que ele consiga fazer a gestão de tudo aquilo que ele tem de recepção de leads, de captação de leads dentro do seu negócio. Né? E até pensando nisso, a OLX ela traz um recurso hoje muito interessante. Né? Nós fechamos uma parceria no ano passado com uma empresa de Blumenau. Né? Nós adquirimos, na verdade, essa empresa lá de Santa Catarina, que é o Altimus. Hoje nós rebatizamos de Autos 360, justamente porque nós enxergamos uma lacuna dentro do segmento. E essa lacuna era justamente esse espaço que o cliente tem ali para fazer esse controle do seu estoque, fazer a gestão dos seus leads. Então, hoje nós entregamos para o cliente essa solução completa, né, para trazer essa capacidade para o lojista de gerenciar a sua empresa de uma forma mais eficaz. Lucas, e aproveitando para a gente, que estamos chegando agora ao final do ano, né? Já estamos no mês de dezembro. Sim. Vamos fazer uma retrospectiva do ano 2025. O que foi o ano de 2025 para o OLX no que se refere aos Big Numbers? Não só do Brasil, para a gente trazer uma realidade nacional, como também aqui do Rio Grande do Norte, do nosso estado, para a gente trazer uma realidade local, uma vez que o Grupo OLX tem muita informação, né? Sim. Então vamos trazer um pouquinho para o público esses Big Numbers. Legal. A nossa plataforma hoje, Álvaro, ela traz um resultado expressivo a nível Brasil. Isso se deve principalmente à nossa capilaridade. Somos uma plataforma presente hoje em todos os estados do Brasil e uma plataforma também multicanais. Ou seja, a gente entrega aí, uma audiência para o cliente que está ali querendo comprar um celular, por exemplo, até um cliente que quer adquirir o seu veículo. Isso se tornou um hábito, né? O cliente hoje, quando vai procurar algum produto, ele tem como premissa fazer essa consulta ali na OLX e ver a disponibilidade desse produto. Então, devido a isso, a gente se tornou uma grande fortaleza em todos os produtos, né? Em todas as categorias em que a gente opera hoje no Brasil. E um ponto importante dentro do mercado de autos é a nossa disponibilidade versus a nossa liquidez. Vamos trazer um dado aqui interessante. Hoje nós temos um estoque de mais de 800 mil veículos anunciados na plataforma. Isso é o que a gente tem hoje. Bastante. De oferta ali disponível para o usuário da OLX. É um número muito expressivo. E do outro lado, a gente traz aí 20 milhões de pessoas que buscam todos os meses na categoria de autos por um veículo seminovo. Então, se de um lado eu tenho 20 milhões de buscas e do outro eu tenho 800 mil veículos, o resultado dessa equação é liquidez. Tanto é que em 2025 a gente chegou à incrível marca de 2 veículos vendidos por minuto no país. Né? Então, é um número aí que não existe outra plataforma. E a gente querendo 1 a 2 vendinhas dessa aí por dia, né? Por Todo dia. dia. Não precisa ser por minuto, não. Mas tem que ter um estoque de 800 mil carros, né, 800 anunciados. mil carros, né? E um dos pontos importantes nessa jornada do LX, Lucas, eu acredito que é a segurança. A gente passou por um período onde o consumidor ele ficou meio receioso em procurar principalmente a plataforma LX, com medo de estar se deparando com golpe. Aconteceram vários golpes no passado. E aí foi feito um movimento muito voltado para esse sentido, né, para trazer a segurança, e realmente hoje a gente já nota que o consumidor, ele já realmente mudou referente a isso, já sente uma segurança na própria plataforma. Queria que você conversasse um pouquinho nas medidas que o LX ele desenvolveu nesse meio tempo para que essa sensação de segurança ela já fosse retomada como acontece nos dias de hoje. Perfeito, excelente sua pergunta. E a segurança digital ela não é um tema apenas da OLX. É um tema que envolve todas as plataformas. As plataformas buscam cada vez mais trazer segurança para os seus usuários, isso é fato. E na OLX isso aí é uma coisa que a gente investe muito tempo e recurso financeiro também para que a gente esteja sempre
buscando melhorias. Vou trazer aqui alguns exemplos. Em 2025, de 2021 para 2025, a gente conseguiu reduzir em 86% o número de fraudes na plataforma. Você tem esse número, Lucas, só para a gente ter uma base de quanto é em valor absoluto, não só de redução, de quantas fraudes ocorriam e quantas estão ocorrendo hoje? Em valor absoluto, eu não vou ter esse dado, porque a gente faz a nível Brasil. Perfeito. Né? Eu não tenho agora, mas eu posso te trazer isso aí em detalhe. Porque teve até uma época, Normando, que ficou muito famoso os fraudadores se aproveitam muito da ferramenta do LX, porque ela é uma ferramenta, quando a gente fala de cliente para cliente, gratuita, né? Você falou até aqui no começo do podcast, que eu achei bastante interessante, que perguntaram para você no início da sua carreira, pô, como é que você é remunerado no LX? Exato. Muitas vezes o grande público, eles não têm essa dimensão. Eles pensam que o OLX é única e exclusivamente uma ferramenta gratuita. Porque eu, quando vou anunciar meu celular para vender, eu não pago nada. E o cara que está comprando meu celular também não paga nada. Já vendi celular no LX. Mas aí o que o público não sabe é que a gente, como empresário, que vai anunciar nossos carros, sim, a gente precisa pagar, porque a gente não anuncia um único carro. Pela quantidade. A gente vai de anunciar carro. o estoque de 50 carros, tem loja que tem 100 carros, 200 carros, e quanto mais carro você anuncia, mais você paga por LX. E essa é a missão de Lucas, né? De aumentar, fomentar o mercado de autos. Dos planos profissionais. Não só no estado do Rio Grande do Norte, como no estado da Paraíba, que Lucas representa também a Paraíba. E essa é a grande missão de Lucas, fomentar o mercado de seminovos, cada vez profissionalizar mais, para a gente cada vez mais tirar esses fraudadores do mercado. E aí a pergunta eu acho que é muito nesse contexto, né? De como está sendo reduzido, como? É através de IA, é através de cadastro, é através de como está sendo esse passo a passo? Isso, eu vou trazer esses pontos também. Uma fala que o Normando colocou lá no início, a pandemia, ela moldou aquele fraudador para um ambiente digital. Já existiam fraudes, lógico, mas a pandemia ela impulsionou isso, né? E aí nós viemos aí com investimentos pesados de 2021 para cá, justamente para diminuir isso. De que forma? Hoje na OLX existe uma coisa que a gente chama análise preditiva. Isso tudo através de inteligência artificial, que é uma ferramenta hoje, são ferramentas que estão presentes em vários passos da nossa jornada. E na área de segurança é uma delas. A análise preditiva é o seguinte, a gente analisa o comportamento daquele fraudador que está ali no chat da plataforma, que está tentando ali se comunicar com algum anunciante. Nossa IA faz essa análise e identifica se é um fraudador, pelo comportamento dele. Porque nós analisamos que o fraudador ele já tem um comportamento padrão dentro da plataforma. A forma de se comunicar, a solicitação de dados. Então essa IA ela faz essa análise. Se percebe que é uma possível fraude, essa conta ela é bloqueada. Esse usuário vai passar por uma análise do nosso time de segurança. Se for um falso positivo, o usuário vai ser reintegrado. Mas se for comprovada ali a fraude, ele é simplesmente banido da plataforma. Então esse é um dos recursos que nós temos. E hoje, Lucas, a gente sabe que tem cadastro com foto, com... Esse é outro ponto. Hoje é obrigatório ter a biometria facial e também a foto do documento no ato do cadastro. Principalmente para ter acesso ao chat, né? Também. Você tem que fazer uma biometria facial. Sim. Isso já inibe muito, já em 90% demais. a chance realmente de um fraudador fazer esse processo para tentar enganar alguém na plataforma. Minha pergunta é justamente nesse sentido. E mesmo com tudo isso, o cara ainda se cadastra e ele ainda vai tentar usar a plataforma do LX para cometer fraude? Se ele passar... Mesmo com a biometria dele, com a CNH dele, um documento que seja CNH, que seja identidade? Diminuiu demais essa questão de fraudes, principalmente por esse ponto. Se o cara ele coloca ali, por exemplo, um documento que não é dele, na hora da verificação facial, isso aí ele vai cair. Ele não vai nem se cadastrar. Mas digamos que ele consiga cumprir com toda essa camada, porque a gente criou camadas de segurança. Se ele cumpriu com essa camada aí de se cadastrar, de ter acesso ali à plataforma e anunciar, ou, por exemplo, interagir no chat, aí vai ter um outro procedimento para ele, entendeu? Que é justamente essa análise da conta, através da IA. Das conversas, né? Isso, exatamente. É o que você falou. Já tive até casos de pessoas que conversaram conosco no LX, quando a gente vai responder, está bloqueado pelo LX. Esse é um dos provavelmente por causa desse padrão que existe. O comportamento dele foi suspeito, então a conta é bloqueada. Exato. E é muito bom. Então, esse sentimento, ele não só para a gente lojista na ponta, a gente tem percebido muito que melhorou
muito no LX, mas os consumidores já têm mais essa segurança em buscar a plataforma e procurar carros para comprar. Muito também do trabalho que você tem feito de cadastrar as lojas. Antes a gente tem o quê? 20 lojas no cadastrado no LX, hoje tem mais de 40, 50 lojas profissionais anunciando na plataforma. Quanto mais o anúncio profissional ele é incluído no marketplace, mais o consumidor ele tem segurança, porque ele está vendo realmente um anúncio de uma loja profissional, um anúncio profissional e que está falando com pessoas realmente que estão interessadas em vender seus produtos e não em dar golpes. Exato. Como que o LX ele vê essa parceria, lojas, né, principalmente via associações e a plataforma? Ah, com certeza. A associação é um tema extremamente importante para o LX. A gente acredita muito no associativismo e no poder que uma associação tem, né, de levar cada vez mais educação no setor automotivo, digitalização de praças, que é uma coisa que a gente persegue também de forma bem massiva, né? Levar o digital para a loja desse cliente. E aqui no Rio Grande do Norte, em específico, a gente tem aí por volta de 200 lojas hoje ativas na OLX e temos uma parcela ativas através da associação. E estamos empenhados, né, nessa parceria de crescer cada vez mais esse número da associação. Isso por quê? Porque o plano da associação é aquele plano mais completo, é o plano profissional, é um plano que traz diversos recursos, inclusive de segurança, que é o tema que nós abordamos agora há pouco, que eu vou trazer aqui como exemplo. O histórico veicular. Esse é um procedimento que é feito dentro do próprio anúncio, onde o lojista consegue ativar esse histórico e vai aparecer ali para o consumidor, que é o usuário final, se o carro tem renajude, restrição, penhora, Leilão, nessas coisas. bloqueio de qualquer natureza, né? Pequena monta, enfim, ele aparece. Toda aquela consulta completa que é feita no Detran, a gente consegue exibir ali dentro do anúncio. Ou seja, na posição do consumidor, isso para ele é fantástico. Ele está vendo ali já um checklist daquele carro. E isso está presente no plano que a gente tem com a REV. Outro ponto importante, selo de vistoria cautelar. Todas essas ferramentas que eu estou citando aqui influenciam diretamente em mais segurança no anúncio. O histórico veicular, por exemplo, ele diz se aquele carro tem vistoria cautelar aprovada. O que é uma coisa muito positiva no Rio Grande do Norte, aqui eu já tenho essa percepção. A maioria das lojas hoje já faz a vistoria cautelar. Se não faz, recomenda que o cliente faça, porque isso traz uma segurança, tanto para quem compra como para quem vende. E dentro do anúncio hoje, através do plano profissional, o cliente consegue ver se o carro tem cautelar aprovada e qual vistoriadora que aprovou e também a data que foi aprovado. Perfeito. Lucas, muito bom. Começamos falando aqui um pouco sobre sua história, sobre... Resumidamente. Resumidamente, lógico. Até porque pelo tempo não dá para contar uma história de 35 anos em 30 minutos. Né? É verdade. Mas vamos lá. Fizemos uma retrospectiva de 2025. Falamos um pouco sobre fraude, sobre movimentos dentro do LX para combater essas fraudes, né? E agora eu queria entender de vocês como é que está a perspectiva para o ano de 2026. Acabamos de voltar da Fenauto. Para quem não conhece, é o maior congresso automotivo no nosso setor de seminovos. É a Fenauto. Esse ano teve a participação de mais de 15 mil pessoas. Foi o 14º Congresso Internacional Fenauto. E acabamos de voltar de lá com muita novidade, muita informação, muita coisa boa. E para o Grupo OLX, qual a perspectiva para o mercado de seminovos no ano 2026? Maravilha. A gente tem aí um mercado de seminovos pujante, né? Não fechamos o ano ainda, mas já ultrapassamos o número de vendas de seminovos de 2024. Isso é fantástico. São mais de 18 milhões de veículos vendidos até o momento. A nossa perspectiva para 2026 é que haja uma redução aí de taxa Selic, já é um cenário mencionado. Positivo, né? Exato, já é um cenário positivo aí que é mensurado por vários economistas. E a gente sabe que a taxa de juros é a mola propulsora do consumo, né? Então, se você tem ali um crédito mais acessível, consequentemente tem mais venda. E o mercado de seminovos é a nossa praia, né? É onde a gente mais surfa aí essa onda. E para 2026 a gente acredita que o número vai superar 2025, né? Devido a essas projeções aí que a gente tem para esse próximo ano. E o que o OLX vem com novidade para 2026? Maravilha. O que Novidade. está preparando? A gente trouxe aí várias novidades em 2025, né, como o Autos 360, que foi uma virada de chave também para o lojista, né?
que são essas ferramentas que eu citei aqui, de gerenciamento e tudo mais. E trouxemos também a inteligência artificial cada vez mais presente dentro das nossas jornadas, né? Por exemplo, hoje, ao incluir um anúncio na plataforma, a gente disponibiliza o recurso de IA para fazer a geração das descrições dos anúncios. Algo que, às vezes, o lojista postava sem até mesmo colocar uma descrição, porque era mais moroso, enfim. Hoje a gente já facilitou a vida dele fazendo esse procedimento. E temos outras ferramentas que serão apresentadas aí para vocês em 26, também com o uso de inteligência artificial. Então a gente está cada vez mais trazendo esses recursos e essas ferramentas para dentro da OLX para facilitar a vida do lojista. Eu não posso antecipar muito aqui, porque a gente tem aí questões de alguns produtos, né, a serem lançados e novas jornadas que vão acontecer também dentro da plataforma, mas aguarde que vem coisa boa, tá? Para 26. Maravilha. Você comentou uma coisa interessante que é sobre IA, né? Hoje a IA ela já está disponível na plataforma para o usuário final ou para o lojista? Em ambos os casos, né? Ambos. Isso, principalmente para o lojista no sentido de facilitar a inserção desse anúncio dentro da plataforma, né? Seja gerando a descrição, seja também ali no momento de busca que o cliente está fazendo, já o usuário final fazendo ali uma busca, ele consegue ter também a contribuição da inteligência artificial para isso, né? Então tem várias jornadas hoje que a gente usa esse tipo de recurso na OLX. Perfeito. Estamos chegando aqui na reta final do Bate-Papo Unheaven. A proposta é essa, de 30 a 40 minutos, né? E o que você quer deixar, Lucas, de mensagem para o lojista do Rio Grande do Norte e para todos os ouvintes e telespectadores que estão nos assistindo? Perfeito. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, um bate-papo breve, mas muito produtivo. E o recado que eu deixo para o lojista é você que ainda não tem um plano profissional da OLX, entre em contato com a Anhev através aí da associação. A Anhev tem feito um trabalho fantástico no Rio Grande do Norte. Eu lembro que nós iniciamos lá, né, Álvaro, em 2000, início ali de 24, né? Ainda era o projeto embrionário ali, a gente estava definindo como que ia acontecer, como que ia fazer, e hoje já é uma realidade. Mais de 50 lojas já têm essa parceria com a OLX, com esse contrato profissional. E eu convido você, lojista, que ainda não faz parte dessa história, vem com a gente, porque tem muita coisa boa acontecendo. Além da parceria com o OLX, a Anhev tem muitos outros projetos aí, treinamentos, né, na área educacional, visitas técnicas que eu vi aí, que vocês foram até na fábrica da Jeep, né? Da Stellantis. Maravilhoso lá, viu, Lucas? Fantástico. Experiência fantástica. E é disso que o nosso mercado precisa, né? O mercado automotivo precisa de associações justamente para isso, para que a gente consiga crescer cada vez mais, tanto em termos de conhecimento, até em termos também de parcerias, né? Porque ninguém faz nada sozinho, não é verdade? Verdade. E começamos lá naquela época, no início do ano passado, com 12 lojas, né? E hoje, vendo só com LX, estamos já com um grupo de mais de 50. E na associação, estamos chegando a 70 lojas. Eu vou até confirmar com o Dani se já batemos esse número. Acho que a gente fecha o ano com 70. Eu acho que passa, eu estou na expectativa. Ainda tem estrada. Eu não tenho dúvida. Mas é isso aí, Lucas. Gratidão por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui. Gratidão pela essa parceria que você também está desde o início, junto com Patrícia ali. A gente praticamente fundou a Anhev junto. Eu digo que eu entrei junto com a Anhev na OLX, né? A gente nasceu junto aqui. Nasceu junto. O batismo foi quase no mesmo mês. E fizemos esse processo de expansão juntos também. Você via a OLX, a gente via a associação. Sim. E aí a gente conseguiu uma capilaridade muito grande. E não só do OLX no nosso estado, como também da associação. Então, eu acho que foi uma parceria de sucesso, uma parceria que deu certo e estamos muito felizes com essa parceria com vocês. É isso aí. E seja mais uma vez bem-vindo em outros encontros aqui conosco. Esse vai ser o primeiro de muitos. Vamos trazer muitas novidades aí para o pessoal e cada vez mais se encontrar em eventos, trazendo novidades para o setor, porque sem dúvida nenhuma o LX ele traz muito isso, ele tem um banco de dados riquíssimo e que pode nos ajudar cada vez mais a fortalecer ainda mais o nosso mercado. E conte sempre com a gente, você sabe disso. Com certeza, estamos à disposição. O Grupo LX fica muito feliz de ter essa parceria aqui no Rio Grande do Norte, assim como temos em outros estados também, tá? E a nossa ideia é sempre essa, fortalecer o associativismo, porque o coletivo faz a diferença. Conte sempre com a gente. É isso aí. E agradecer também o público que está com a gente aí até o final, nesses 30 minutos de muito conhecimento. Obrigado a todos vocês que nos acompanhou. E aguardem que o próximo Bate-Papo Unheaven será também maravilhoso, assim como esse.